Existe uma diferença fundamental entre duas formas de se relacionar com o dinheiro que a maioria das pessoas nunca examina com a profundidade que merece. A primeira é a que a maioria conhece porque é a que viveu a vida inteira. Você corre atrás do dinheiro. Trabalha mais horas, aceita condições piores, faz concessões que não deveria fazer. Persegue oportunidades com uma energia que frequentemente comunica o desespero que sente. E quanto mais persegue, mais parece que o dinheiro se afasta, como se a perseguição em si fosse o que o mantém distante. A segunda forma é a que os estoicos praticavam e que produzia resultados que seus contemporâneos achavam inexplicáveis. Não é preguiça. Não é passividade, é uma forma completamente diferente de operar, onde o que você faz e quem você é criam as condições para que o dinheiro venha até você, em vez de você precisar correr atrás dele com desespero. Marco Aurélio era o homem mais rico do mundo no seu tempo. Controlava recursos equivalentes a trilhões em padrões modernos e nunca correu atrás de dinheiro. Não porque não precisava, porque havia construído algo muito mais valioso do que estratégias de perseguição. Uma forma de operar que tornava a prosperidade uma consequência natural e inevitável de quem era e do que criava. Sêneca acumulou uma das maiores fortunas pessoais da Roma antiga. Perdeu grande parte em períodos de exílio e adversidade e reconstruiu, não através de perseguição frenética de oportunidades, através de princípios que criavam valor de forma tão consistente que o dinheiro voltava como consequência natural do que ele era capaz de oferecer ao mundo ao redor. Epicteto começou com absolutamente nada. Como escravo, não tinha propriedade, não tinha renda, não tinha liberdade de movimento. E mesmo assim, construiu uma vida de tal riqueza em sabedoria e influência que pessoas riquíssimas pagavam pelo acesso ao que ele tinha a oferecer. Não porque perseguiu riqueza, porque desenvolveu algo que pessoas com riqueza não tinham e que estavam dispostas a pagar para acessar. O que todos os três tinham em comum não era estratégia financeira sofisticada, era uma compreensão profunda de como o dinheiro realmente funciona em relação ao ser humano. E essa compreensão revelava 10 segredos que a maioria das pessoas nunca descobre, porque está ocupada demais correndo atrás do que poderia estar vindo naturalmente. Antes de começar, curte esse vídeo agora. Escreve nos comentários: eu crio o que atrai. O dinheiro vem até mim. Compartilha com alguém que está correndo atrás do dinheiro sem entender por que ele continua fugindo. Se inscreve no canal e fica até o final, porque o 10º segredo é o que mais vai mudar sua relação com o dinheiro. Do número 1, o segredo do valor que atrai sem perseguição. Epicteto observava algo sobre riqueza e sobre como ela chegava às pessoas que admirava, que ia completamente contra a lógica que a maioria dos seus contemporâneos usava. Não busque ser remunerado, busque criar algo que merece remuneração. A remuneração segue como sombra, segue o corpo. Existe uma mecânica real por trás dessa observação que não tem nada de místico. O mercado humano, em qualquer época e em qualquer contexto, paga pelo valor que recebe. Quando o valor que você cria é genuinamente superior ao que a maioria das alternativas disponíveis oferece, o dinheiro vem até você porque as pessoas que precisam do que você oferece não têm razão para ir em outra direção. A perseguição ansiosa de dinheiro frequentemente destrói a qualidade do valor que poderia atrair esse dinheiro. O profissional ansioso por fechar vendas faz concessões que comunicam que o que oferece não vale o preço cheio. O empreendedor desesperado por clientes aceita projetos que não pode entregar bem e destrói a reputação que poderia atrair os clientes certos.
O criador de conteúdo focado em crescimento rápido, em vez de valor genuíno, cria algo que não retém o público que atrai. Marco Aurélio governava com uma filosofia sobre valor e remuneração que desconcertava seus conselheiros mais transacionais. Em vez de perguntar o que vai ganhar de cada situação, perguntava o que pode criar de genuinamente valioso nessa situação. Essa inversão, ao longo de décadas, criava um fluxo de oportunidades e de recursos que chegavam até ele de formas que a perseguição nunca poderia criar. A aplicação prática começa com uma pergunta honesta. O que você oferece ao mundo que genuinamente resolve um problema real de forma melhor do que a maioria das alternativas disponíveis? Quando a resposta é clara e real, o dinheiro que busca essa solução chega naturalmente. Quando a resposta não é clara, o trabalho começa aí, não na perseguição de mais clientes ou de mais oportunidades. A aplicação prática começa com uma pergunta honesta. O que você oferece ao mundo que genuinamente resolve um problema real de forma melhor do que a maioria das alternativas disponíveis? Quando a resposta é clara e real, o dinheiro que busca essa solução chega naturalmente. Quando a resposta não é clara, o trabalho começa aí, não na perseguição de mais clientes ou de mais oportunidades. Epicteto dizia que a perseguição ansiosa comunica escassez. E escassez comunica que o que você oferece não é suficientemente valioso para chegar sozinho até quem precisa. Quando você para de perseguir e começa a criar com a energia que estava sendo gasta na perseguição, algo muda na qualidade do que você entrega. E essa qualidade é o que eventualmente elimina a necessidade de perseguição. Escreva nos comentários: eu crio o que atrai. O dinheiro vem até mim. Número 2. O segredo da reputação que trabalha dormindo. Sêneca construiu em Roma algo que nenhuma campanha de marketing poderia ter construído no mesmo prazo. Uma reputação de entregar consistentemente mais do que prometia. E essa reputação trabalhava por ele de forma completamente autônoma. As pessoas que haviam se beneficiado do que oferecia falavam para outras. Essas outras chegavam sem que ele precisasse ir buscá-las. A reputação é o ativo financeiro mais poderoso que existe porque trabalha 24 horas por dia sem custo adicional depois de construída. Cada pessoa que você serve com excelência genuína se torna um canal de distribuição da sua reputação, que opera de forma autônoma e indefinida. E ao longo do tempo, esse composto de reputação cria um fluxo de oportunidades e de dinheiro que chegam até você em vez de você precisar ir buscar um por um. A maioria das pessoas inverte a lógica. Gasta energia em atrair novos clientes, novos empregadores, novas oportunidades, enquanto entrega o mínimo suficiente para os que já têm. E ao fazer isso, destrói exatamente o ativo que poderia eliminar a necessidade de perseguição constante. Marco Aurélio dizia que a reputação não pode ser comprada ou fabricada. Só pode ser construída através da consistência entre o que você promete e o que você entrega, ao longo de tempo suficiente para que outros possam verificar que a consistência é real. E essa consistência, mantida com disciplina independente de quem está observando, cria progressivamente um ativo que atrai o dinheiro que a perseguição nunca alcança de forma sustentável. O segredo da reputação que trabalha dormindo tem uma aplicação imediata. Em cada interação de hoje, com cada pessoa que recebe o que você oferece, pergunte se o que está entregando é do nível que faria essa pessoa falar para outros com um entusiasmo genuíno, não com satisfação razoável, com entusiasmo que cria indicação espontânea. A diferença entre os dois níveis é a diferença entre reputação que mantém e reputação que cresce. Comente: minha reputação atrai o dinheiro que minha perseguição nunca alcançaria. Número 3.
O segredo da margem que cria poder. Epicteto dizia algo sobre dinheiro e poder que parecia paradoxal, mas que era verificável na prática. O homem que não precisa desesperadamente do dinheiro tem muito mais poder para atraí-lo do que o homem que precisa urgentemente. Existe uma mecânica psicológica e econômica real por trás disso. Quando você precisa desesperadamente de dinheiro, essa necessidade comunica para todos ao redor de forma que você raramente percebe, mas que eles quase sempre sentem. E essa comunicação de desespero enfraquece sua posição em cada negociação, cada proposta, cada oportunidade de criar valor que justifique uma remuneração melhor. A margem financeira, o espaço entre o que entra e o que precisa sair, é o que cria a posição de força que permite que o dinheiro venha em melhores condições. O profissional com reserva financeira pode dizer não para projetos que não fazem sentido e esperar pelos que fazem. O empreendedor com margem pode recusar o cliente que paga mal e aguardar pelo que paga bem. O investidor com liquidez pode esperar pelo preço certo, em vez de comprar no preço disponível, porque o dinheiro estava queimando na mão. Sêneca praticava o que chamava de frugalidade estratégica, não como avareza ou como privação, como criação deliberada de margem que lhe dava uma posição de força em todas as negociações da vida. Sabia que quanto menos precisava do que negociava, mais favorável seria o resultado da negociação. E essa sabedoria criava uma espiral positiva, onde a margem criava poder, o poder criava melhores condições, as melhores condições criavam mais margem. A aplicação desse segredo começa com uma decisão que parece pequena, mas que tem consequências enormes ao longo do tempo. Antes de qualquer aumento de renda ou de qualquer melhora de situação financeira, não aumente as despesas na mesma proporção. Crie margem primeiro, porque a margem é o que muda a posição de onde você negocia e, portanto, o que você consegue atrair. A aplicação desse segredo começa com uma decisão que parece pequena, mas que tem consequências enormes ao longo do tempo. Antes de qualquer aumento de renda ou de qualquer melhora de situação financeira, não aumente as despesas na mesma proporção. Crie margem primeiro, porque a margem é o que muda a posição de onde você negocia e, portanto, o que você consegue atrair. Quando você tem margem, cada negociação muda de tom. Você não precisa do acordo que está na mesa, pode esperar por um melhor, pode dizer não para o que não faz sentido. E essa capacidade de dizer não é o que frequentemente cria o sim que você realmente quer, em condições muito melhores do que as que chegam quando a necessidade é urgente e visível. Número 4. O segredo da paciência que multiplica. Marco Aurélio escreveu algo que qualquer pessoa que está correndo atrás de resultados financeiros imediatos precisa ouvir e internalizar. A natureza não tem pressa, no entanto, tudo é realizado. Ele não estava pregando passividade. Estava descrevendo uma lei sobre timing e sobre resultados que a impaciência sistematicamente ignora e paga um preço alto por ignorar. O dinheiro que vem de forma sustentável e crescente raramente vem rápido. Vem como resultado de processos que têm seu próprio tempo de maturação e que a impaciência frequentemente interrompe exatamente antes do ponto onde os resultados finalmente se tornariam visíveis e convincentes. O investimento vendido no momento de queda, porque o retorno não veio no prazo esperado. O negócio abandonado antes de atravessar o vale entre início e tração. A habilidade desenvolvida até quase o nível de valor comercial e então abandonada, porque o desenvolvimento foi mais lento do que o esperado. Sêneca observava em Roma como as pessoas que mais corriam atrás de dinheiro raramente eram as mais prósperas a longo prazo.
E como as pessoas que operavam com paciência estratégica, fazendo as coisas certas de forma consistente e deixando os processos se completarem, criavam prosperidade que parecia desproporcional ao esforço, porque o composto havia tido tempo suficiente para trabalhar. A paciência que atrai dinheiro não é esperar passivamente que ele chegue. É continuar fazendo o que cria valor de forma consistente, sem interromper o processo por impaciência com o timing dos resultados. É confiar que processo correto executado com consistência suficiente cria resultado inevitável, mesmo que em tempo diferente do que a ansiedade havia definido como adequado. A paciência que atrai dinheiro não é esperar passivamente que ele chegue. É continuar fazendo o que cria valor de forma consistente, sem interromper o processo por impaciência com o timing dos resultados. É confiar que processo correto executado com consistência suficiente cria resultado inevitável, mesmo que em tempo diferente do que a ansiedade havia definido como adequado. Marco Aurélio dizia que a natureza tem seu próprio ritmo e que forçar esse ritmo raramente o acelera, quase sempre o destrói. O empresário que força crescimento antes da estrutura estar pronta, destrói o que estava sendo construído. O investidor que força retorno, vendendo antes do tempo adequado, realiza perdas que a paciência teria transformado em ganhos. A paciência não é inação. É a sabedoria de saber quando agir e quando deixar o processo trabalhar. Escreva nos comentários: minha paciência com os processos certos atrai o dinheiro que a pressa afasta. Número 5. O segredo da excelência que dispensa o marketing. Epicteto ensinava com uma consistência que seus alunos memorizavam. Não tente ser notado. Tente ser excelente. A notoriedade segue a excelência como consequência natural que não precisa ser perseguida. Excelência genuína e consistente é um dos atratores de dinheiro mais poderosos que existem, porque opera de forma completamente autônoma. Quando o que você faz é genuinamente superior ao que a maioria das pessoas no mesmo espaço faz, você para de precisar gastar energia perseguindo o dinheiro, porque o dinheiro persegue o que é genuinamente melhor. O médico que é genuinamente mais eficaz não precisa fazer marketing agressivo, porque as indicações chegam de forma constante. O profissional que entrega resultados que excediam as expectativas não precisa negociar salário, porque as ofertas aparecem. O produto que resolve um problema de forma genuinamente superior não precisa de publicidade intensiva, porque quem o usa conta para quem não usou ainda. Sêneca dizia que o atalho mais longo é tentar parecer excelente antes de ser excelente. E que o caminho mais rápido, embora paradoxalmente mais lento no início, é desenvolver excelência real, que eventualmente não pode ser ignorada por quem precisa do que você oferece. Cada hora investida em ser genuinamente melhor, em vez de parecer melhor, é um investimento com retorno composto, que o tempo inevitavelmente revela. Marco Aurélio praticava a excelência não como estratégia para atrair mais recursos, mas como expressão natural de quem havia decidido ser. E, paradoxalmente, essa excelência praticada sem estratégia de atração criava uma atração que nenhuma estratégia poderia ter produzido com a mesma autenticidade e com a mesma durabilidade. Comente: minha excelência atrai o dinheiro que o marketing sozinho nunca alcançaria. Número 6. O segredo das relações que multiplicam oportunidades. Marco Aurélio escreveu: o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. E havia uma dimensão financeira direta e poderosa dessa observação que ele explorava na sua própria vida. As relações genuínas construídas com generosidade real criam um sistema de oportunidades que trabalha por você de forma completamente autônoma, gerando possibilidades de dinheiro que chegam sem perseguição. A pessoa que se lembrou de você
quando surgiu uma oportunidade lucrativa, porque você a ajudou genuinamente meses atrás, sem pedir nada em troca. O parceiro que te recomendou para um cliente de alto valor, porque a experiência que teve com você foi genuinamente excepcional. O mentor que abriu uma porta para você porque percebeu seu comprometimento genuíno e sua capacidade real. Todos esses são formas de dinheiro que chegou até você através de relações que você construiu com genuinidade e que trabalharam por você de forma autônoma. Sêneca era conhecido pela generosidade, com conhecimento, tempo e conexões, de formas que seus contemporâneos mais calculistas achavam ingênuas. E sua prosperidade crescia de formas que esses contemporâneos não conseguiam explicar porque não entendiam o mecanismo. A generosidade genuína cria uma rede de reciprocidade que opera de formas não lineares e não previsíveis, mas que ao longo do tempo gera um fluxo de oportunidades e de dinheiro que nenhuma estratégia transacional consegue replicar. O segredo das relações que multiplicam oportunidades tem uma aplicação imediata. Identifique 3 pessoas no seu entorno profissional para quem você poderia criar valor genuíno nos próximos 30 dias, sem nenhuma expectativa de retorno imediato. Faça isso e observe o que começa a aparecer nos meses seguintes como resultado dessa generosidade. O segredo das relações que multiplicam oportunidades tem uma aplicação imediata. Identifique 3 pessoas no seu entorno profissional para quem você poderia criar valor genuíno nos próximos 30 dias sem nenhuma expectativa de retorno imediato. Faça isso com genuinidade real. E observe o que começa a aparecer nos meses seguintes como resultado dessa generosidade que não pedia nada de volta. Epicteto dizia que a generosidade sem expectativa é a única forma de generosidade que cria o tipo de reciprocidade que dura. Quando você dá esperando receber, a outra pessoa sente isso e a reciprocidade que cria é calculada e fria. Quando você dá porque genuinamente quer criar valor para quem está à sua frente, a reciprocidade que cria é quente e espontânea, e frequentemente vem de direções que você não esperava e em formas que você não havia planejado. Número 7. O segredo da simplicidade que libera recursos. Sêneca escreveu algo que perturba qualquer pessoa que leva a sério. Não é pobre quem tem pouco, é pobre quem precisa de muito. E essa observação tem uma implicação financeira direta que a maioria das pessoas nunca examina. Quanto mais você precisa para estar bem, mais energia e mais atenção você precisa dedicar a conseguir o que precisa, e menos sobra para criar o que atrai. A complexidade de vida, as muitas despesas, os muitos compromissos financeiros, os muitos padrões a manter, consome uma quantidade de energia mental e de atenção que poderia estar disponível para criar o valor que atrai o dinheiro de forma sustentável. Quando você simplifica, não por privação, mas por escolha deliberada do que genuinamente importa, você libera essa energia e essa atenção para o que cria. Marco Aurélio escolhia a simplicidade em quase todas as áreas da vida pessoal, não por austeridade filosófica, mas por sabedoria prática sobre onde a energia deveria ir. Cada despesa desnecessária eliminada era energia que não precisava ser gasta, conseguindo o dinheiro para pagá-la. E essa energia liberada ia para o que criava mais valor e, portanto, mais dinheiro de forma sustentável. A aplicação desse segredo começa com uma avaliação honesta de tudo que consome recursos financeiros e de atenção na sua vida e a pergunta sobre cada item. Isso está criando valor real que justifica o custo em dinheiro e em energia? O que você encontrar na resposta negativa é o espaço onde os recursos para criar mais podem ser encontrados, sem que a renda precise necessariamente aumentar primeiro.
A aplicação desse segredo começa com uma avaliação honesta de tudo que consome recursos financeiros e de atenção na sua vida e a pergunta sobre cada item. Isso está criando valor real, que justifica o custo em dinheiro e em energia? O que você encontrar na resposta negativa é o espaço onde os recursos para criar mais podem ser encontrados sem que a renda precise necessariamente aumentar primeiro. A simplificação deliberada não é sobre privar-se do que importa. É sobre identificar com honestidade o que genuinamente importa versus o que existe por hábito, por status ou por inércia. E quando você faz essa distinção com clareza, descobre que muito do que consome recursos não estava criando valor real. E os recursos liberados por essa simplificação podem ir para o que cria o dinheiro que antes precisava ser perseguido. Escreva nos comentários: minha simplicidade libera energia que cria o dinheiro que a complexidade consumia. Dunas número 8. O segredo do desapego que magnetiza. Aqui está o paradoxo central que a maioria das pessoas resiste porque contradiz a lógica imediata. Quanto mais você precisa desesperadamente do dinheiro, mais ele foge. Quanto mais você consegue genuinamente estar bem sem ele, mais naturalmente ele vem. Isso não é lei espiritual abstrata. É psicologia humana concreta e verificável em qualquer contexto de negociação ou de criação de oportunidade. O desespero por dinheiro cria uma qualidade de presença e de ação que as pessoas percebem instintivamente e da qual se afastam. O profissional que aceita qualquer condição porque precisa desesperadamente não está em posição de criar o valor que justificaria condições melhores. O empreendedor que fecha qualquer deal porque o caixa está queimando não está em posição de fazer os deals que fariam o negócio crescer de verdade. Epicteto havia desenvolvido uma capacidade de desapego do resultado financeiro que imperadores e senadores ricos observavam com uma mistura de admiração e de incompreensão. Como alguém que tinha tão pouco podia ter tanta paz em relação ao que tinha? A resposta era que ele havia separado completamente o seu bem-estar interno da sua situação financeira externa. E, paradoxalmente, essa separação criava uma qualidade de presença e de ação que atraía mais do que o apego desesperado poderia ter criado. Sêneca praticava o que chamava de exercício da pobreza voluntária. Periodicamente escolhia viver com muito menos do que tinha disponível, não por masoquismo, mas para verificar e fortalecer o seu desapego real. E cada vez que fazia isso, saía com mais confiança de que seu bem-estar não dependia de nenhum nível específico de riqueza. E essa confiança se manifestava em negociações, em criações e em decisões que geravam mais prosperidade do que o apego ansioso teria gerado. Sêneca praticava o que chamava de exercício da pobreza voluntária. Periodicamente escolhia viver com muito menos do que tinha disponível, não por masoquismo, mas para verificar e fortalecer o seu desapego real. E cada vez que fazia isso, saía com mais confiança de que seu bem-estar não dependia de nenhum nível específico de riqueza. E essa confiança se manifestava em negociações, em criações e em decisões que geravam mais prosperidade do que o apego ansioso teria gerado. A aplicação prática do desapego não é fingir que não quer o dinheiro ou que não importa ter mais. É criar internamente a certeza de que você estará bem mesmo se não vier. Essa certeza, quando genuína, muda a qualidade de como você age em relação a qualquer oportunidade financeira. Você age melhor porque não está contaminado pelo desespero de que precisa que dê certo. E agir melhor cria resultados melhores que atraem mais do que a ação desesperada poderia. Comente: meu desapego do dinheiro é o que me dá o poder de atraí-lo. Número 9. O segredo da clareza que direciona o fluxo. Marco Aurélio dizia algo sobre propósito e prosperidade, que ainda hoje é a instrução mais precisa sobre como o dinheiro flui.
Para um navio sem destino, nenhum vento é favorável. E no contexto financeiro, essa frase descreve com exatidão por que tantas pessoas que trabalham muito e criam valor genuíno ainda não acumulam a prosperidade que seu esforço deveria criar. Porque sem um destino claro, o dinheiro que entra não tem direção para onde ir e se dispersa em múltiplas direções que nunca convergem num resultado concreto. Clareza financeira não é apenas saber quanto você quer ter. É saber por que quer, para que vai usar, como isso serve à vida que genuinamente quer viver. Quando essa clareza existe, cada decisão financeira tem um critério de avaliação. Isso avança o que estou construindo ou não. E com esse critério, os recursos que chegam param de se dispersar e começam a se acumular na direção do que importa. Epicteto ensinava que o propósito claro tem um efeito específico sobre o que você percebe ao redor. Quando você sabe com clareza o que está construindo, começa a reconhecer como favorável o que antes passava invisível. A conversa que era apenas agradável se revela uma oportunidade. A situação que parecia obstáculo se revela um recurso. O encontro que parecia casual se revela uma porta. A clareza sobre o destino é o que transforma o vento do acaso em vento favorável. A aplicação que muda tudo é escrever, com especificidade real, o que você quer construir financeiramente, em quanto tempo e por quê, de uma forma que genuinamente importa para você. Não o que deveria querer, o que genuinamente quer. Essa clareza, colocada em papel e revisada regularmente, começa a mudar como você usa os recursos que chegam e, portanto, o que você acumula ao longo do tempo. A aplicação que muda tudo é escrever, com especificidade real, o que você quer construir financeiramente, em quanto tempo e por que, de uma forma que genuinamente importa para você. Não o que deveria querer, o que genuinamente quer. Essa clareza, colocada em papel e revisada regularmente, começa a mudar como você usa os recursos que chegam e, portanto, o que você acumula ao longo do tempo. Epicteto ensinava que a clareza sobre o destino muda o que você percebe ao redor. Quando você sabe com exatidão o que está construindo, começa a reconhecer recursos e oportunidades que antes passavam invisíveis, porque não havia um critério para reconhecê-los como relevantes. A clareza não apenas direciona, também revela. E o que ela revela frequentemente já estava disponível, mas era invisível na ausência de um destino claro o suficiente para reconhecê-lo. Escreva nos comentários. Minha clareza sobre o destino faz cada recurso ir na direção certa. Ldree número 10. O segredo da identidade que determina o fluxo. Este é o segredo final e o mais profundo, porque está por baixo de todos os outros 9 como a fundação que os sustenta e que determina se funcionam de verdade ou apenas superficialmente. Sêneca escreveu algo que resume tudo sobre dinheiro e identidade com uma precisão que ainda hoje perturba. Mostre-me como você se comporta quando ninguém está olhando e eu te direi o quanto de prosperidade você vai acumular ao longo da vida. Ele estava descrevendo uma lei sobre identidade e resultado que opera de forma completamente independente de estratégias, técnicas ou conhecimento financeiro sofisticado. Quem você é quando ninguém está olhando determina o que você cria, o que você honra, o que você constrói de forma silenciosa e consistente. E é exatamente isso que determina o que o mundo ao redor reconhece como valor real e pelo qual está disposto a pagar de forma crescente. A pessoa que honra seus compromissos, mesmo quando seria mais fácil não honrar, constrói uma reputação que atrai dinheiro de formas que não precisam de perseguição. A pessoa que cria com excelência, mesmo quando ninguém vai notar a diferença entre excelente e bom, o suficiente constrói uma habilidade que eventualmente não pode ser ignorada.
A pessoa que age com integridade, mesmo quando a desonestidade seria mais lucrativa no curto prazo, constrói uma confiança que abre portas que o dinheiro fácil e desonesto nunca abre. Marco Aurélio governava com a mesma excelência e a mesma integridade quando estava sendo observado por toda Roma e quando estava sozinho escrevendo no diário que nunca esperava que outro olho lesse. Essa consistência entre o público e o privado era a fonte mais profunda da sua autoridade e da sua prosperidade, porque criava uma identidade sólida o suficiente para que o que precisava chegasse como consequência natural de quem era. Epicteto dizia que o dinheiro é inteligente no longo prazo. Ele vai para onde o valor real está sendo criado de forma consistente. E o valor real é sempre uma expressão de identidade, de quem você genuinamente é, quando ninguém está criando incentivos externos para você agir de determinada forma. Quando você trabalha sua identidade, seus valores mais profundos, seus hábitos mais consistentes, a forma como você age quando ninguém está olhando, você está trabalhando na fundação de tudo que vai atrair ao longo da vida, incluindo o dinheiro que hoje parece que você precisa correr atrás e que amanhã vai começar a vir até você como consequência natural de quem você se tornou. Quando você trabalha sua identidade, seus valores mais profundos, seus hábitos mais consistentes, a forma como você age quando ninguém está olhando, você está trabalhando na fundação de tudo que vai atrair ao longo da vida, incluindo o dinheiro que hoje parece que você precisa correr atrás e que amanhã vai começar a vir até você como consequência natural de quem você se tornou. A identidade não é construída em um dia ou em uma semana. É construída através de milhares de pequenas escolhas consistentes ao longo do tempo. Cada escolha de honrar um compromisso quando seria mais fácil não honrar. Cada escolha de criar com excelência quando o suficiente seria aceito. Cada escolha de agir com integridade quando a conveniência sugeriria outra coisa. Essas escolhas, somadas ao longo de meses e anos, criam quem você é. E quem você é determina o que você atrai, incluindo o dinheiro que antes precisava ser perseguido e que agora vem até você, porque reconhece em você o tipo de pessoa para quem faz sentido ir. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto não correram atrás do dinheiro. Construíram quem eram de uma forma que tornava o dinheiro uma consequência natural e inevitável de quem eram e do que criavam. O valor que atrai sem perseguição. A reputação que trabalha dormindo. A margem que cria poder de atração. A paciência que deixa o composto trabalhar. A excelência que dispensa o marketing, as relações que multiplicam oportunidades, a simplicidade que libera recursos para criar, o desapego que magnetiza em vez de afastar, a clareza que direciona cada recurso e a identidade que determina o fluxo de tudo. Esses 10 segredos não são sobre manipular o universo ou encontrar atalhos. São sobre construir quem você é de uma forma que o dinheiro reconhece como valor genuíno e para onde flui naturalmente. É a diferença entre correr atrás e atrair. E essa diferença começa com uma escolha sobre como você vai operar a partir de hoje. Curte esse vídeo se chegou até aqui. Compartilha com alguém que está correndo atrás do dinheiro sem entender por que ele continua fugindo. Para selar essa sabedoria, escreve nos comentários: eu crio o que atrai, o dinheiro vem até mim. E se inscreve no canal para mais sabedoria que transforma. Até o próximo. Permaneça estoico e permaneça construindo.